uma ainda mais forte que acaba de sair, publicada por Jamil Chad, assunto que estávamos falando agora. O governo de Donald Trump acaba de anunciar sanções que podem sim atingir Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, anunciou o fim dos vistos contra funcionários públicos estrangeiros que possam agir pela suposta censura contra cidadãos ou empresas americanas. Jamil Chad acaba de publicar essa reportagem e, inclusive, com o relato aqui do chefe da diplomacia americana. O que diz o comunicado feito por ele? Durante demasiado tempo, os americanos foram multados, assediados e até acusados por autoridades estrangeiras por exercerem os seus direitos de liberdade de expressão. Ele não citou o nome de Alexandre de Moraes, mas diplomatas ouvidos por Jamil Chad avaliam que a iniciativa pode sim acabar prejudicando o ministro brasileiro. Disse o Rubio, abre aspas, hoje estou a anunciar uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a funcionários estrangeiros e a pessoas que sejam cúmplices da censura dos americanos. A liberdade de expressão é essencial para o modo de vida americano, um direito inato sobre o qual os governos estrangeiros não têm autoridade. Os estrangeiros que trabalham para minar os direitos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o nosso país, foi o que disse ele, seja na América Latina, seja na Europa ou em qualquer outro lugar. Os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram. Anúncio feito há pouco pelo governo de Donald Trump, colocando barreiras à chegada de funcionários públicos estrangeiros. E muita gente entende que isso é aí um dos focos, Alexandre de Moraes. É isso, Mônica? Eu acho que pode ser, mas não apenas. Agora, o Fábio Leite dá risada o argumento deles em defesa da liberdade de expressão, justamente um governo que está reprimindo furiosamente, violentamente, protestos, por exemplo, contra Israel. Falou mal de Israel, vai expulso dos Estados Unidos. Não existe mais liberdade de expressão plena nos Estados Unidos. Isso está evidenciado todos os dias, né? E o que a gente pode concluir rapidamente, numa análise bem rápida desse comunicado, é que, de fato, as plataformas norte-americanas querem atuar no mundo sem regras, sem que as nações exerçam a sua soberania e regulem a atuação dela dentro de cada território. Nem a China está impondo isso ao Brasil, né? Quando a Janja e o Lula falaram mal do TikTok para o Xi Jinping, ele falou, regulem, vocês têm todo o direito de regular e limitar a ação do TikTok no Brasil se ela estiver matando crianças porque estão cheirando desodorante, né? Divulgando mentiras, colocando em risco a segurança das pessoas no Brasil. Então, a minha primeira leitura é essa, quer dizer, o argumento que eles usam de liberdade de expressão é algo que não existe, está totalmente desmoralizado dentro dos Estados Unidos, porque as pessoas não estão tendo liberdade de se manifestar lá. Estão sendo presas e expulsas do país quando se manifestam. Então, me parece uma razão totalmente... não sei nem que palavra usar, mas assim, não dá para dar crédito a esse argumento. Eu acho que a gente pode concluir, na verdade, que as grandes plataformas que estão no coração do poder americano hoje estão querendo ter essa plena liberdade. Chegar aqui no Brasil, fazer tudo o que quiserem, sem que o Supremo regule, sem que o Congresso regule, sem que a Janja fale, sem que o Lula fale. Faço o que eu quiser. E se você quiser me regular ou me censurar, você não entra mais nos Estados Unidos. Bom, tá aí, a Mônica analisando essa notícia que acaba de sair, Jamil Chad já publicou, já está na nossa página do UOL. O governo de Donald Trump anuncia realmente que não vai admitir que funcionários públicos que fizeram algum ataque à liberdade de expressão entrem nos Estados Unidos. E Mônica atacando o argumento usado por Donald Trump. Você entende também como um pouco de autoritarismo aí dos Estados Unidos, Josias? Como é que você analisa, Josias, esse anúncio feito há pouco pelo chanceler americano? Primeiro, é um anúncio que está muito aquém do que desejava o bolsonarismo, quando o Marco Rubio, lá no Congresso americano, disse, olha, é muito provável até, está se analisando, a hipótese de impor sanções ao Alexandre de Moraes. Não há nada parecido com isso
nessa decisão do Departamento de Estado, né? O que se dizia é que iam aplicar uma legislação da época do Barack Obama, que significaria uma morte financeira do sancionado. O sujeito não ia poder mais transacionar com cartões de crédito de bandeira americana, ia ter problemas para administrar suas contas bancárias. Não há nada parecido com isso aqui. O nome do Alexandre de Moraes não é sequer mencionado. Agora, pode haver uma segunda intenção de chegar até ministros do Supremo Tribunal Brasileiro. A primeira emenda da Constituição americana confere à liberdade de expressão uma amplitude que a legislação brasileira não abriga. Mas não consta que o Alexandre de Moraes tenha censurado ninguém nos Estados Unidos. Ele impôs sanções a personagens como Paulo Figueiredo, que é um neto do ex-ditador, general Figueiredo, que está lá morando nos Estados Unidos, impôs sanções a um outro personagem chamado Rodrigo Constantino, que também mora lá. Um parece que tem green card, o outro tem cidadania americana. Agora, eles continuam publicando normalmente nas redes sociais nos Estados Unidos. As decisões do Alexandre de Moraes não atingiram as redes sociais desses personagens lá nos Estados Unidos. Atingiram aqui. Nem sei se continuam bloqueadas, durante um período foram bloqueados, né? Então, é risível, como disse a Mônica, que o governo americano tente se enrolar na bandeira da liberdade de expressão, um governo do Trump que está impondo sanções, inclusive a portadores de green card, alunos que são presos lá na porta da Universidade de Colômbia, sofrem detenções, até deportações. Agora mesmo, o governo americano está impondo limitações, proibindo até universidades americanas de admitirem estudantes estrangeiros, e estão fazendo pesquisas nas redes sociais para ver quais foram as manifestações desses estudantes em relação ao governo americano, ao Trump. Querem cercear, censurar até os estudantes estrangeiros. Estão fazendo isso em relação a funcionários do governo americano. Então, a liberdade de expressão é exigida de autoridades estrangeiras, e o governo que faz esse tipo de exigência impõe censura àqueles que considera inimigos. Então é tudo muito risível, né? E hoje um guarda da esquina, um guarda da alfândega nos Estados Unidos recebeu, por assim dizer, a delegação do Trump para impor um tratamento draconiano a quem chega nos Estados Unidos, a quem está transitando pelo território americano e que é considerado inimigo do sistema. Então é realmente muito risível, né? Então, em primeiro lugar, Fabiola, está muito distante essa decisão do Departamento de Estado daquilo que se anunciava como provável sanção ao Alexandre de Moraes ou a outros ministros do Supremo, muito distante, e é risível. O que foi decidido, o que consta dessa deliberação, contrasta com o comportamento do próprio governo americano, né? Então, está distante do que foi anunciado e contrasta com as deliberações do próprio governo Trump. O Trump não tem autoridade para falar em liberdade de expressão, Fabiola. Bom, a gente aproveita que a gente está, inclusive, com a jurista, que até agora há pouco estava falando sobre essa possibilidade de sanção. Da forma como o governo Trump acaba de anunciar, doutora Priscila, como é que a senhora entende que sanção é essa e acredita que esse anúncio, ele não cita o nome de Alexandre de Moraes. Eles falam de funcionários públicos que ameaçam a liberdade de expressão nos Estados Unidos. A senhora acredita que Alexandre de Moraes pode ser alvo dessa sanção que acaba de ser anunciada e essa limitação que os Estados Unidos coloca para a entrada de estrangeiros em solo americano? Fabíola, eu achei muito assim genérico, né, e muito em aberto, porque quando ele coloca lá atendendo a funcionários públicos, né, estrangeiros, muito embora possa realmente aqui chegar até a figura do ministro Alexandre de Moraes, eu vejo de forma bem genérica e ouso aqui dizer que não foi nem de longe a pedido, né, do Eduardo Bolsonaro, por exemplo, porque se assim o fosse, ele colocaria essa sanção diretamente e de forma pessoal. Agora, a gente precisa lembrar que é possível que se estenda a ele, haja vista que ele é um funcionário público estrangeiro e há uma briga, não é? Já de outros tempos, com relação ao ministro Alexandre de Moraes, com relação à liberdade de expressão. Como bem aqui colocou o Josias, a gente tem, eu gosto de dizer assim, lá nos Estados Unidos eles pregam a liberdade de expressão,
mas eles querem que ela seja de alguma forma restringida quando os direitos estejam atrelados a eles. Então, não é, como eles pregam, uma liberdade de expressão plena. Outra coisa que é importante, né, colocar. Nos Estados Unidos, eles têm a ideia de uma liberdade de expressão mais absoluta, mas aqui no Brasil, a gente tem sim o controle, não é uma regra absoluta, e a gente tem um controle, ainda que porventura possa ser considerado ineficaz, dessa liberdade de expressão feita pelo Código Penal. Então, não pode sair falando tudo. Porém, pode ser que atinja, sim, o ministro Alexandre de Moraes, mas eu achei muito genérica, muito em aberto, porque quando ele fala para funcionários públicos estrangeiros que atentem contra a liberdade de expressão, qualquer pessoa, qualquer funcionário público estrangeiro ali, então, que fale algo que seja contrário à pretendida liberdade de expressão que eles querem e busquem, estaria, então, sancionado por essa fala aí do Marco Rubio agora há pouco.